Fiz o segundo pacto. Eu queria mais. E aí eu fiz o terceiro. Eu chamei uma pessoa e eu falei, olha, eu quero isso, 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 isso. Dá pra você fazer pra mim? Muito bem, que Deus ilumine e abençoe a todos abundantemente. Você está acompanhando imagens da internet, um podcast onde aqui é contado o testemunho de uma pessoa muito forte. Eu gostaria que você acompanhasse cada detalhe do que esta pessoa ela está falando, porque será de extrema importância para as nossas vidas espirituais. Olha só o que aconteceu com essa pessoa depois que ela fez um pacto, depois que ela então aí estava aliançada com as forças ocultas das trevas. Então, preste bem atenção, acompanha. No final deste vídeo, nós temos uma oração poderosa para fazer em favor da sua vida, tá bom? Vamos lá. Fiz o segundo pacto. Eu queria mais. E aí eu fiz o terceiro. Eu chamei uma pessoa e eu falei, olha, eu quero isso, 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 isso. Dá pra você fazer pra mim? Ele falou, mas isso é perigoso. Sabe o que você vai dar em troca? Eu falei, não interessa. Pode fazer. Não envolvia dinheiro, não era nada disso, mas era algo que envolvia a própria alma mesmo. E acabei fazendo aquilo ali e eu comecei a ter noites terríveis, onde eu ouvia vultos, ouvia vozes, me espancavam. E aí passou o tempo da casa de massagem, comecei a cantar na noite, eu era cover da Whitney Houston, comecei a viajar para Espanha, para Itália, ganhar dinheiro em euro, em dólar, já podia comprar um pouco mais de coisas. Eu mudei dessa casa de massagem para um apartamento na Praia do Futuro, em Fortaleza, em frente a Procopite. E lá eu comecei a ter crise de depressão e síndrome do pânico em alto grau. Todas as noites, 5h40 para 18 horas, vinham 3 demônios, os 3 pactos. E eles também mantinham relação sexual comigo, me furavam. E por diversas vezes eu apagava e acordava só no outro dia, toda quebrada, toda roxa. Eram demônios que vinham materializados. Às vezes eles vinham bonitos, às vezes feios. Eu sabia que eram sempre os mesmos, mas eles nunca vinham com a mesma fisionomia. O próprio diabo conversava comigo sempre e ele sempre mudava a fisionomia também. E aí nesse tempo eu comecei a ficar muito debilitada, fraca, porque eles me furavam o corpo inteiro. E o sangue ficava no meu corpo e eu tinha medo de tomar banho, porque quando eu entrava embaixo do chuveiro, com aquela água do chuveiro eles me afogavam. Então eu passava de 3, 4 dias sem tomar banho, só cheirando cocaína, deitada, e as moscas varejeiras, que elas representam o demônio Beelzebul, para quem não sabe, que era o demônio que mais me perseguia, né, que ele não tem poder, o sangue de Jesus já nos lavou. Eles vinham comer o sangue seco do meu corpo. E quando eu conseguia, depois de 3, 4 dias tomar banho, começava todo o processo de novo, porque eles vinham todos os dias, isso era constante. Você já sabia que tal hora ia chegar? Sim, eu já sabia. Então, assim, eu vivi dias de terror, isso durou 6 anos e 8 meses na minha vida. Eu não tinha amizades, a única pessoa que sabia era minha mãe biológica, porque ela, nessa época, já era pastora, né? Uhum. E então eu ligava para ela e pedia para que ela orasse por mim. Algumas pessoas que tinham contato comigo, eu me afastei delas, porque o diabo dizia que eu não podia casar, que eu tinha um pacto com ele, que eu era esposa dele, que eu não podia casar, eu não podia ter muitas pessoas perto de mim, então eu me afastei de todo mundo. E passaram-se algum tempo, eu continuei vivendo nessa vida de dor, de ser atacada pelos demônios, né? Também tudo que eu pedia, tinha um alto preço. Aí um certo dia, era por volta de meio-dia, eu estava no apartamento, eu falei para minha secretária, vai embora porque eu preciso ficar só. Eu fui na boca de fumo, comprei 5G de pó, entrei no apartamento e liguei a TV da sala, bem baixinho. E fui pro quarto preparar tudo como eu tinha costume. Quando eu separei todas as carreiras para chorar naquele dia, entrou um vento forte na janela, que era de vidro, balançou e quase me derrubou. E naquele vento uma voz falou para mim, e não era a voz do diabo, era uma voz diferente, falou para mim, escuta o que diz o refrão dessa música, porque é exatamente o que eu vou fazer na sua vida. Quando a voz falou isso, a TV ela aumentou sozinha. Ela ficou bem alta, como se alguém tivesse colocado caixas de som no meu quarto. E era a música Som da Midaline Barros. Enquanto o refrão da música
cantava, parecia que tinha uma espada me atravessando, sabe? Eu sentia uma dor que eu não sabia explicar e eu caí de joelhos. E quando eu caí de joelhos ali, eu já fui adormecendo e a música continuou entrando no meu corpo, literalmente na minha alma, me atravessava e eu lembro que ali eu apaguei. Quando eu apaguei, o meu espírito saiu do meu corpo e eu fiquei em pé, eu mexi no meu corpo, eu falei, acorda, você não vai morrer, acorda. Aí, antes disso, 3 dias antes, eu estava jogando cartas com o diabo. E ele falou para mim, dá uma olhada em tudo que eu dei para você. Você tem 1 semana de vida para você usar. Em 1 semana eu vou te levar. E eu fiz um desafio com Deus. Eu falei, eu quero que o Senhor me prove quem tem mais poder, se é o Senhor ou o diabo. Porque o Senhor me fez várias promessas que não se cumpriram. E agora eu vou morrer assim, de graça? E 3 dias depois, volta à história que eu estava, aonde eu ouvi a música, eu estava de joelhos. E eu saí do meu corpo e eu fiquei olhando para mim e eu chorava. Eu dizia, poxa, se eu morrer aqui, como é que vai ser agora a minha vida depois da morte? E eu atravessei a parede do meu quarto. E quando eu cheguei do outro lado, parecia a praia do futuro onde eu morava, só com uma diferença. Não tinha coqueiro, não tinha barraca, não tinha mar, só tinha areia. Uma areia branquinha. E eu estava andando sobre essa areia com os pés descalços, desesperada. A minha roupa não era feia, era uma roupa branca, porém estava toda rasgada e toda suja. Eu continuei andando naquela areia quando eu comecei a perguntar, por que eu estou aqui? Que lugar é esse? E aí uma pessoa toca no meu ombro esquerdo e fala para mim, olha para sua frente. Quando eu olhei para minha frente, eu vi 3 pessoas bem longe, mas a roupa delas brilhava, resplandecia. E eu perguntei, quem são essas pessoas? Ele não me falou nada. Meus amados e queridos irmãos, um relato de algo verdadeiro, de algo verídico, que aconteceu aí com esta serva do Senhor Jesus, né? Eu estou passando aqui para dizer para você, se inscreva no canal, comenta, compartilha, e eu quero orar por você nesse momento, tá bom? Santíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, abençoa a vida dessa pessoa que chegou até o final deste relato. Protege, livra, guarda. Se talvez, meu Pai, ela está desviada da tua presença, traz ela de volta. Fortalece o fraco, levanta o caído. Meu Deus, dá vitória a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado e querido irmão, se inscreve no canal, comenta, compartilha e lembre-se de uma coisa. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade. Em o nome de Jesus.